Pam, pam, param. Olá, boa noite. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Tá bom. Tá jóia. Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Que alegria estar aqui com você para mais uma live refletindo. E já tem gente chegando. A nossa série tá uma bênção. A série Josias. Já tá aqui a irmã Ellen Márcia, Lindevânia. Sejam bem-vindas. Estamos aguardando aí o pessoal chegar. Todos os sábados às 18 horas eu tô aqui no meu Instagram para trazer alguma reflexão. E eu comecei a reflexão sobre Josias, a série de Josias. Tá baixo o volume? Mexe no volume do seu celular aí, irmã Ellen, para ver se melhora. Que eu mexi aqui no meu e já tá bem alto. Mexe no volume. Lindevânia tá falando que para ela tá normal. Mexe no volume do seu celular aí para ver se melhora. E todos os sábados às 18 horas, né? Eu sempre trago alguma reflexão aqui. Nós começamos a reflexão aí sobre o rei Josias, que se tornou rei muito jovem, né? Muito adolescente ainda. Era adolescente, com 8 anos de idade. E se tornou rei. E veio de um histórico... Perdão. Veio de um histórico aí de reis que não temiam a Deus, não obedeciam a Deus, sempre desviando do caminho do Senhor e levando o povo à destruição também, à idolatria. Joia, melhorou, né? E levando o povo à idolatria, levando o povo a pecar contra Deus, e aquele era o povo de Deus. E Deus levantou Josias, um rei que fez a diferença, fez uma destruição para reconstruir. E nós tivemos no sábado passado o pastor Aragão, que falou com a gente sobre a idolatria naquele tempo do rei Josias. Foi uma excelente aula, um excelente aprendizado. Ai, Jesus Cristo, perdão, deixa eu tirar aqui do modo... colocar aqui no modo não perturbe. Com uma palavra muito abençoada no sábado passado. Se você não viu, veja aí no feed. Se você está vendo pelo YouTube, eu vou colocar aqui o cardzinho. E no final do vídeo também eu vou colocar esta live, tá? Eu também tenho o canal no YouTube. Lá eu compartilho o que eu faço aqui no Instagram e lá tem uma playlist das coisas que eu faço. Eu faço devocional todos os dias às 7 da manhã aqui no Instagram e em seguida eu mando para lá. Aos sábados eu tenho essa live refletindo e às quartas-feiras eu faço o comentário, dou a pré-aula para... os adolescentes, no caso para os professores de adolescentes da classe Vencedores, que é da faixa etária de 13 e 14 anos, tá? Então, sempre nas quartas-feiras eu trago a pré-aula da classe da Escola Bíblica Dominical, adolescentes de 13 e 14 anos. Se você é professor, será muito bom você participar comigo ao vivo. Se não conhece algum professor que trabalhe com a CPAD na igreja ou que tem interesse, né, de levar a revista
da CPAD para a sua classe de célula, algo assim, tem aqui um material, um conteúdo que eu trago sempre nas quartas-feiras. Então, lá no YouTube tem as playlists separadas de cada coisa que eu faço. Tem as lives refletindo, tem a playlist do devocional compartilhado e tem também a da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, refletindo e o devocional. E hoje, Neiva chegou aí, seja bem-vinda, Neiva. Dejane também tá aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Hoje eu tenho companhia. Não vou ficar falando aqui no Instagram sozinha para vocês. Não vão enjoar de mim. Vai ter cara nova aqui de vez em quando. E conteúdo bom também de pessoas que vão estar contribuindo, fazendo a gente crescer sempre com o foco no adolescente, né? Aqui eu pretendo muito falar sobre a vida aí de adolescente, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu já consigo fazer o meu convite aqui para... Deixa eu achar aqui. Para a irmã ela. Está convidada, viu, irmã ela? Deixa eu ver se já chegou. Que ótimo! A paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Muito feliz em estar aqui com vocês. Um pouco nervosa, primeira vez no Instagram, acostumada Que a trabalhar ótimo! no Google Meet, mas no Instagram é a primeira vez. Que bom! Vai ser o início de uma experiência que vai ser muito repetida. Se Deus quiser, aí a partir de agora, ó, vai deslanchar. O Instagram é uma plataforma muito boa para a gente compartilhar o conhecimento e você tem muito conhecimento para compartilhar, muita experiência, é muito relevante, é muito bom, é muito útil. É para isso que Deus nos chamou, né? Para Sim, ser uma bênção. é Pois verdade. é, gente. Essa aí é a irmã Ellen Márcia. Ela é formanda em psicologia, já tem uma longa experiência aí na área da saúde, né, irmã Ellen? Sim. E aí você pode se apresentar, ficar à vontade. Aí depois, antes de você entrar para o conteúdo, eu quero fazer um breve comentário para situar o pessoal, principalmente que vem chegando um pouquinho depois, para entender um pouco mais do porquê de a gente estar aqui junta, tá? Pode ficar à vontade para a senhora se apresentar. Sim. Como você já falou, minha amada, meu nome é Ellen Márcia, sou profissional da área de saúde, técnico em laboratório, trabalho há 22 anos na Secretaria de Saúde, trabalhei 18 anos no Hospital Universitário de Brasília, fiz o curso de teologia, sou teóloga, formada pela Centro Universitário Unicesumar. Sou pós-graduada em Psicologia Pastoral e Aconselhamento Cristão e estou formando em Psicologia, estou no 8º semestre e a partir de junho, se Deus quiser, estaremos fazendo especialização para neuropsicologia. Opa, coisa boa. Muito bom. Nossa, então, gente, olha só que maravilha de pessoa que a gente tem aqui para contribuir, para trazer um excelente crescimento para nós aqui hoje, né? E para não delongar, como eu tinha dito no início, a gente começou uma série, a série do Rei Josias. O rei Josias se tornou rei muito novo, né? Com 8 anos de idade. E ele foi, entre uma sequência de reis, o único rei que temeu a Deus. E ele promoveu uma mudança muito importante, muito significativa no reino, enquanto ele reinou.
e desde criança ele já temia a Deus, e quando o povo trouxe a idolatria para o meio da população, ele fez uma destruição, mandou tirar tudo que era de idolatria, que desagradava a Deus, porque ele sabia que viria punição para o povo que não adorasse a Deus exclusivamente. E nós estamos aí nessa derrubada de alguns altares, né? E hoje eu convidei a irmã Ellen Márcia para falar aí do altar da sexualidade, da sensualidade que tem sido levantada em nosso meio aí muito precocemente, né? E a gente precisa estar atento e derrubar aí esse altar. E nós vamos falar hoje do impacto emocional da sexualidade precoce na vida do adolescente. A irmã Ellen preparou um conteúdo em PDF. Aqui no Instagram não tem como a gente compartilhar esse conteúdo para ela explanar e mostrar ao mesmo tempo. E caso você queira, é só você pedir para a gente, que é um material bem rico, que você pode até usar esse material para uma aula sua também, convidar a irmã Ellen para apresentar esse conteúdo que é muito bom. E então, caso você queira, é só procurar esse material para a gente. Eu vou ver se eu consigo deixar esse material aqui na descrição do vídeo, tá? Se ele ficar, bem. Se não, você pede que a gente entrega, tá bom? Eu vou deixar a irmã Ellen falar, senão a gente não consegue aproveitar bem o tempo. Pode ficar à vontade, tá, irmã Ellen? Como a irmã Jaque falou, nós tivemos uma série de lives abordando sobre o rei Josias, que foi o último dos reis justos de Judá. E nunca houve um rei como ele, que começou o reinado a partir de 8 anos de idade, né? Uma criança ainda, e que se voltasse para o Senhor de todo o coração, como o rei Josias. Este grande monarca e fiel homem de Deus, ele expurgou, né, do país e de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, porque o templo estava todo cheio de entulho, e eles resolveram fazer uma limpeza dentro do templo. E iniciou em seu reino a maior e mais importante renovação espiritual, vista em todas as tribos de Israel. Na live passada, o pastor Aragão ele enfatizou bem sobre o compromisso com Deus, né, da verdadeira adoração, da restauração do culto e abolição dos altares a deuses estranhos. E eu estava lendo em 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Olha que coisa interessante que fala a palavra de Deus. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Eu separei, nós temos aqui 3 textos bíblicos que destaco aqui sobre os prostitutos cultuais. Eu coloquei aqui 1 Reis 14, 24, 1 Reis 15, 12, 1 Reis 22, 46 e Jó 36, 14. Eu não vou ler, né, comentar sobre essas passagens, porque senão vai tomar muito tempo e eu preciso, logo após essa reflexão sobre o rei Josias, entrar, né, na parte que me compete
sobre o impacto emocional da sexualidade precoce no adolescente, falar um pouquinho sobre isso, né? Então, aí, dessa parte onde eu li, sim. Aí você pode ficar à vontade, caso você queira ler, para explanar bem. Se você achar que a gente pode fazer uma parte hoje, no próximo sábado a gente complementar para ficar um tema assim, ó, bem Sim. aproveitado, tá? Pode Ok, ficar à vontade. ok. Então, nós vemos aí, nesse texto que eu li, um período da história em que o rei Salomão tinha morrido e, após a sua morte, o seu filho se levanta, né? E, por conta da atitude do seu filho, houve um racha em Israel, ou seja, houve uma divisão em Israel. Se dividiu, separando em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Seu filho se levanta e, por conta da atitude do seu filho, né, houve esse racha, houve essa separação. E no Reino do Sul reina o seu filho Roboão. E podemos observar que Roboão, infelizmente, foi um péssimo rei. Por que ele foi um péssimo rei? Porque ele não conseguiu estabelecer entre o povo um reinado que agradasse ao Senhor. Durante o seu reinado, o povo se desviava com várias práticas abomináveis. Nós falamos aqui sobre os prostitutos cultuais, não é culturais, é cultuais, relacionado ao culto. Quem eram esses prostitutos cultuais? Sabemos que prostituto ou prostituta é alguém que troca o ato sexual por alguma quantia de dinheiro ou alguma coisa que lhe traga vantagem em qualquer coisa. E é um conceito assim muito antigo, desde a antiguidade se tem esse conceito. E no Velho Testamento não existia apenas prostitutas, e prostitutos também existiam naquela época, que vendiam seus corpos por dinheiro. Mas também existia um tipo de prostituição que era relacionada com os cultos religiosos, ou seja, as pessoas ficavam ali no templo, né, com a sua sensualidade, porque eles entendiam que aquelas práticas agradavam os seus deuses, né? E por isso que se chamava cultual, pois englobava cultos de adoração oferecidos a diversos deuses, deus da lua, deus do sol, eram oferecidos junto com práticas sexuais e diversos deuses. Os prostitutos cultuais eram homens que ficavam nos templos de adoração pagãs e também ficavam fora dos templos também. E tinham a função de, através dos atos sexuais, cultuarem diversos deuses e alcançarem bênção. Com isso, eles entendiam que eles alcançavam as suas bênçãos. Na mente desse povo, os deuses exigiam essas práticas no templo para ficarem satisfeitos e assim derramarem bênçãos sobre esses homens. Na prática, eles tinham relações íntimas com uma ou várias pessoas ao mesmo tempo, nos tempos pagãos, ou fora deles, a fim de que os deuses se alegrassem e trouxessem sobre eles favores, bênçãos, fatores que esses deuses, através da sexualidade demonstrada por eles, né, eles achavam que seriam abençoados. Por exemplo, formas de Deus trazer juízo à população, a sociedade entendia que a seca, né, era um juízo de Deus, né, a falta de alimento
a falta de prosperidade. Então, às vezes, até as doenças. E esses prostitutos cultuais eram uma espécie de sacerdote desses deuses, que satisfaziam, né, os seus deuses com essas práticas. E também existiam mulheres que também participavam, e elas participavam com orgias nos templos de adoração pagãos, como sacrifício aos deuses, ou ao mesmo tempo os prostitutos se consideravam sagrados. Eles se consideravam sagrados e ofereciam sexo por dinheiro como uma forma de culto aos deuses. Observe uma referência em Gênesis, né? Primeiro livro aí da Bíblia, o início de todas as coisas, Gênesis 38, 21. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: dentro dos costumes pagãos, aos diversos deuses, né? Que aqui no caso, eles responderam: aqui não esteve nenhuma meretriz. Esse caso se refere ao caso de Judá e Tamar. É uma menção antiga. E trazendo para nós, vem uma pergunta à nossa mente. Isso era aceito nos cultos a Deus? Nós vamos ver que o povo de Israel, por se misturar com outras religiões, com povos de outras culturas, porque Deus ordenou que Israel destruísse todos os povos pagãos que vinham com outras culturas, para que Israel não se infiltrasse nessas culturas e esquecesse de servir o verdadeiro Deus, de adorar o Deus verdadeiro. Deus rejeita essa prática. Esse tipo de prática era tido por Deus como abominação. Nós lemos aí no início, em 1 Reis 14, 24, falando sobre essa prática, mas foi aceita em alguns momentos pelos israelitas, quando eles estavam distante de Deus, como a referência nos falou aí. Esse costume maligno chegou a contaminar, né, o culto a Deus e foi realizado com algumas adaptações pelos filhos de Eli, né? Nós vemos que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, que fala assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha aí a referência, tenda da congregação. Ou seja, essa prática era realizada dentro dos templos, na porta da tenda da congregação. O sacerdote Eli estava velho, né? Já cego, não observava os seus filhos, faltou o ensinamento da verdadeira adoração e seus filhos praticavam. Eles mantinham relações sexuais com aquelas mulheres que estavam ali como prostitutas cultuais também, né? No templo, na adoração, e isso trouxe problemas sérios para Israel, né? Onde Deus se irou muito com Israel, e nós sabemos o final dessa história, em que a glória de Deus saiu ali de Israel devido à pecaminosidade daquele povo, né? O povo esqueceu do Deus verdadeiro, se infiltrando na sensualidade, nos altares, a prostituição, a sensualidade. Olha aí a ligação do culto com a sexualidade, né? Eles foram punidos severamente por Deus por conta dessas práticas abomináveis. Como Deus abominava as práticas dos prostitutos cultuais. Ele trouxe diversas vezes severos juízos sobre o povo de Israel por aceitar essas práticas
e participar dela. Como nós vimos que Israel, muitas das vezes, entrava nas guerras, perdia as guerras, né? Nós vemos a seca, a fome, né? A crise social, a crise política, a crise econômica. Deus permitiu tudo isso acontecer no meio do povo de Israel, porque era um povo que foi prometido por Deus, um povo peculiar, um povo escolhido por Deus para usufruir daquilo que Deus tinha de melhor para Israel, porque Deus prometeu, né, a Canaã, né, uma cidade próspera, né, uma cidade que mana leite e mel, mas o povo, devido à sua desobediência, devido à infiltração de outros povos no meio de Israel, Israel começou a adquirir a mesma cultura, ser contaminado pela cultura de outros povos que adoravam deuses pagãos, com culturas diferentes, que não eram culturas que adoravam o mesmo Deus. E por isso Israel sofreu severamente. Mas Deus também mostrou seu favor pelo rei Asa, que exterminou toda essa prática do território israelita em seu reinado. Nós vemos isso registrado em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, onde diz que Asa fez o que era reto perante ao Senhor, como Davi, seu pai, porque Davi, devido ao antepassado, né? Rei antepassado, que seguiu a dinastia, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Olha aí a restauração do culto, a restauração da verdadeira adoração. E Deus continua procurando verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E esse rei aqui foi um rei muito importante para Israel. Deus elogiou esse rei, porque foi um rei que tirou os altares, que tirou os postes ídolos, que tirou os prostitutos cultuais, que tirou a adoração a deuses pagãos, trazendo o verdadeiro culto, o culto da razão, como diz o apóstolo Paulo: irmãos, pela compaixão de Deus, que vós apresenteis o vosso culto como sacrifício santo, agradável, que é o vosso culto racional. E ele ainda diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, ele está dizendo que nós temos que conformar a nossa mente com a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz algo assim glorioso, aonde ele diz que vós tendes a mente de Cristo, e ele chama a atenção ali da igreja de Roma, né, dos romanos, a prestar uma adoração com a razão, uma adoração de louvor, né, a Deus. E continuando, esse rei ele foi elogiado porque ele baniu esse tipo de prática como uma prática aceitável. Como um rei, ele baniu essa prática terrível e abominável do território do templo no seu reinado. E toda essa forma de prostituição, ela é abominada por Deus. Seja prostituição por dinheiro, seja prostituição quando se praticam atos sexuais ilícitos, adultério, fornicação e etc., né? Porque a Bíblia nos ensina que o sexo fora do casamento é fornicação. Seja como os prostitutos cultuais faziam, seja prostituição de trocar Deus por outros deuses, porque prostituição não é só contra o nosso corpo,
quando a gente se pratica no corpo, mas quando nós colocamos outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, nós estamos sendo adúlteros, prostitutos diante do nosso Deus. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, porque a palavra vai nos dizer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar primeiro a Deus, quando se amanhece o dia, elevar o pensamento a Deus, ter o seu devocional, falar com o papai através da oração, ser grato a Ele, dizer a Ele: Senhor, muito obrigada por esta noite, porque eu tive uma noite abençoada, uma noite onde eu reposei, descansei, mas o Senhor me levantou, me deu mais um dia de vida. Ser grato pelo dom da vida, obrigada pelo dom da vida, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada porque o Senhor me fez um templo do teu Espírito, porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, ter cuidado com a sensualidade, porque hoje existe a adoração ao próprio corpo, aonde o corpo é mais importante. Não quero dizer com isso que você não tenha que cuidar do seu corpo, é necessário cuidar. Se você não cuida do seu corpo, se você não procura um médico, né, para cuidar da sua saúde, fazer pelo menos uma vez no ano uns exames de check-up, cuidar da sua saúde física, emocional, psíquica, espiritual, porque até a Organização Mundial de Saúde, ela entende, ela reza isso, né? Dizendo que a saúde é um bem-estar físico, emocional, psíquico, social e espiritual. Nós também precisamos cuidar do nosso espírito, do nosso templo espiritual, porque o Espírito Santo, ele é sensível. O apóstolo Paulo diz lá na carta de 1 Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo, não afasteis o Espírito Santo. O que afasta o Espírito Santo de nós? Muitas das vezes é a sensualidade, o louvor ao corpo, o hedonismo, os prazeres carnais, a concupiscência da carne, né? Isso tudo nós temos visto aí nas redes sociais, nada contra, né? A tecnologia é muito boa para quem sabe usar, né? Eu costumo dizer que nós temos que ter dois sacos. Um saco você retém o bem, como o apóstolo Paulo ensina, você guarda tudo aquilo que te acrescenta, que te traz enlevo, crescimento espiritual, que te traz conhecimento, você guarda no saco do conhecimento. E aquilo que não te serve, aquilo que não te convém, você deleta, você joga no lixo. Então nós temos que aprender, né, a escolher, a selecionar aquilo que nós participamos, aquilo que faz parte do nosso viver diário, do nosso meio. É muito importante a gente selecionar. Então, continuando, vemos aí muitas das vezes no período da adolescência, é um período bem crítico, e a nossa juventude, muitas das vezes, ela tem sido atingida, né? Nossos meninos, nossas meninas, chegando às vezes ao ponto extremo, e nós precisamos nos preocupar com isso, como será os nossos adolescentes futuramente, a nossa juventude futuramente. E quando eles chegam essa prática ao extremo da preocupação, né, do corpo, não só com a saúde, muitas das vezes eles se preocupam com o exterior, com a aparência exterior. E muitas das vezes
causando transtornos psicológicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alimentares, devido à alta valorização corporal, ou seja, muitas das vezes o adolescente, ele corta a alimentação, que é primordial à sua saúde. Por exemplo, o carboidrato. O carboidrato, ele nos dá energia. Às vezes ele corta o carboidrato, ele corta a carne vermelha, que é fonte de ferro, ele corta vários alimentos, né, que são saudáveis, como a verdura, a fruta. Então, muitas das vezes, vai ficando doente. E a gente precisa observar isso, porque ele não come com medo de engordar. Você vê adolescentes magrinhos, com corpo, digo até escultural, mas se olha no espelho e se vê gorda. Aí o que ela faz? Ela evita comer. Aí é onde começa os transtornos alimentares. Destacamos aqui algumas consequências físicas, problemas digestivos, cardíacos, dentário, reprodutivo, ósseo, tais como ataque cardíaco, perda dos dentes, doenças coronárias, amenorreia, falta de menstruação, infertilidade, falência dos órgãos, osteoporose. O que causa osteoporose? Falta de cálcio, falta de vitamina D, úlceras intestinais, pela falta de alimentação, pela falta de nutrientes, vitaminas, que trabalham na regulação do nosso organismo, que é necessário na nossa alimentação. Distúrbio no esôfago, entre outras, pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar, causando um estreitamento no esôfago. E isso vai causando a má digestão, a falta de nutrientes, o organismo não consegue absorver esses nutrientes, e aí vai dando resposta no corpo. Aí começa queda de cabelo, vem as anemias, vem as indisposições, e o adolescente vai ficando doente. Vemos também as consequências psicológicas, que destacam-se as perturbações de ansiedade, vem ansiedade, o humor, né? Muitas das vezes o humor deprimido, a oscilação no humor, consumo de substâncias, porque um adolescente, ele não tem maturidade para enfrentar certas dificuldades na vida. É diferente de mim, de você, Jaque. E, inclusive, eu quero aproveitar, se tiver alguma pergunta, se quiser fazer alguma pergunta, se você quiser falar alguma coisa, tá? Pode dar continuidade. Pode continuar? Tá ótimo, pode continuar. Ideação suicida também. Nós temos visto aí o crescimento da ideação suicida, os comportamentos de automutilação e o evitamento consequente, o isolamento a nível social. É preocupante. Sim. Aí, quem tiver aqui, quiser fazer pergunta, né? Sim, pode ficar à vontade. Ficar à vontade. Eu já vou entrar no impacto emocional da sexualidade precoce no adolescente. Vamos falar alguma coisinha? A adolescência pode seguir seu roteiro aí. É uma das fases mais lindas da vida do ser humano, porém a mais complexa. Por que é a fase mais linda? Porque é a fase da descoberta. É a fase onde começa a aceleração da produção dos hormônios
e o corpo começa a mudar. Começa a fase do luto, porque existe a fase do luto, onde você passa de criança para adolescência. E aí começa os questionamentos. Por que que meu corpo está assim? Você vê adolescentes ficam com o nariz assim, grosso, grande, o nariz cresce, não é? O nariz cresce, a voz muda, existe uma certa irritabilidade na fase da adolescência, né? Tudo isso ocasionada pela mudança que acontece no corpo do adolescente. O adolescente, ele tem muita facilidade de aprendizagem, diferente de um adulto, porque o adolescente, ele aprende com sinais, ele aprende com códigos, ele tem muita facilidade. Por quê? Porque o cérebro está novo, né? O organismo está em formação, em crescimento, em mudanças, né? De criança para adolescente. E um dos grandes segredos do sucesso de trabalho com adolescentes está na compreensão dessa fase da vida. Porque às vezes a gente fala aborrecente, né? Às vezes a gente chama aborrecente, porque muitas das vezes a gente não entende certos comportamentos do adolescente. Porque é interessante, quando é criança, a gente olha para o pai, para a mãe, a gente considera eles como os nossos heróis. Temos eles como exemplo para nós, exemplo de vida, aonde aprendemos muito com o nosso pai. Sabemos que o comportamento ele depende muito do meio aonde nós vivemos, né? O comportamento, o contexto onde vivemos, ele influencia muito no nosso comportamento. E assim, quando ele passa para adolescente, aí começa as crises, porque a forma que nós ensinamos, que nós abordamos os nossos filhos, muitas das vezes o adolescente ele não aceita, porque ele começa a querer viver em grupo, né? Muitas das vezes a forma que nós falamos não é uma forma que o adolescente entende, e muitas das vezes também nós não o entendemos. E essa fase da adolescência é a fase aonde ele precisa de um apoio social, de um grupo, aonde ele possa ser inserido, aonde ele auto se realiza, aonde ele se sente bem, porque os adolescentes se entendem entre si, as suas mudanças de comportamento, né? A forma de roupas, as formas de cultura dos adolescentes, as suas falas, um programa, um meio social que eles gostam, que é diferente do adulto, né? E a intensidade e a frequência dos processos orgânicos vivenciados pelo adolescente podem obrigá-lo à realização de rápidas modificações em seu estado emocional. É uma fase onde o adolescente ele fica muito tempo de frente ao espelho, aonde ele olha o cabelo, ele olha a face, né, onde começa o aparecimento das espinhas, que muitas das vezes incomoda o adolescente, né, a mudança de voz, a variação de humor, né? Então, assim, o seu estado emocional, ele começa a mudar. E a gente precisa entender isso. Como que a gente pode entender isso? Conversando com seu filho, abraçando seu filho, sentando junto com ele, dizer para o seu filho que você ama o seu filho, ter mais tempo para o seu filho. Nós vivemos assim uma sociedade
é onde o pai tem que trabalhar, a mãe precisa trabalhar para ajudar o pai, e muitas das vezes o corre-corre da vida, a mãe chega cansada, mas a mãe precisa fazer o papel de professora, de psicóloga, de conselheira, daquela que senta com seu filho, que abraça o seu filho, que tem um social com seu filho, que sai com seu filho, que conversa, que escuta, porque muitas das vezes ele precisa só ser escutado, olhar no olho dele, com amor, com carinho, com empatia, acolhendo, sem críticas, porque a gente quer criticar muito, né? E eu coloquei aqui desenvolvimento cognitivo na adolescência, porque o adolescente também é uma fase onde se aprende muito, né? O cognitivo, ele fala do conhecimento, do aprendizado, né? Do adolescente, e é muito importante a gente investir no conhecimento, no aprendizado, no desenvolvimento do adolescente. O adolescente, ele é capaz de lidar com conceitos como liberdade, justiça e etc. Nós temos que observar bem: liberdade, não libertinagem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam ter responsabilidade, que eles são responsáveis pelos seus atos. Precisamos, desde criança, criar regras. Não podemos ser aquele pai carrasco. Não. Isso não funciona, nem com adolescente e nem com criança. Mas precisa olhar no olho do filho, dizer para ele: você não pode por isso, isso, isso e isso. E também sermos exemplo para o nosso filho. Por exemplo, eu dizer para o meu filho: você não pode mentir, porque mentir é feio, mentir é pecado, o diabo é o pai da mentira. Mas se eu minto para o meu filho, eu estou dando o exemplo errado para o meu filho. O que a palavra diz? Incoerente, né? Sim, existe uma certa incoerência, né? Tem que haver coerência, uma certa congruência. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, até quando se crescer não se desviará dele. O caminho, andar no caminho com a criança, ser exemplo, andar junto com a criança, junto com o adolescente, junto com o jovem. É na adolescência que o indivíduo atinge o ápice do seu desenvolvimento cognitivo, ou seja, é uma das fases aonde ele mais aprende. E aí nós precisamos ensinar o caminho, como o pastor Aragão bem frisou na live passada. Ensinar andando no caminho, ao deitar, ao levantar, nas testeiras, né, da nossa casa, nos umbrais da nossa casa, sentar com os nossos filhos, ensinar o verdadeiro caminho para os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, sejam pessoas abençoadas por Deus. Desenvolvimento psicossocial. Na adolescência, o indivíduo possui uma grande necessidade de vivência em grupo. Foi o que eu falei há pouco. O adolescente, ele gosta de viver em grupos. Olha a importância de nós observarmos as companhias em que os nossos filhos estão juntos. Porque ensinamos o verdadeiro caminho, mas as más influências podem afastar os nossos filhos do caminho verdadeiro. As más influências podem levar os nossos filhos para caminhos que trarão muito sofrimento. E nós temos que observar com quem os nossos filhos estão andando. Necessidade de autorrealização no grupo ao qual ele está inserido. Também já havia falado sobre isso, porque ali ele sente realizado. Ele se autorrealiza, porque ele está no meio de pessoas da mesma idade, pessoas com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos,
com o mesmo desejo de crescimento, pessoas que falam a mesma linguagem, pessoas que se entendem entre si. Eis aí a oportunidade de nós observarmos com quem os nossos filhos andam, para que os nossos filhos não venham se desviar daquilo que nós temos ensinado. A identidade do adolescente, ela é definida em termos da realidade social ou através das respostas para as questões existenciais, como: quem sou eu? O adolescente se pergunta muito. Ele se questiona Essa muito. pergunta às vezes se estende por muito tempo, né? Muito Na tempo. vida da Quem pessoa. sou eu? Qual o sentido da minha vida pessoal? Qual é o meu destino? Nós sabemos da onde nós vimos, quem somos e para onde vamos. Provérbios de Salomão, Eclesiastes, aliás, fala sobre isso. Que nós viemos do pó e ao pó tornaremos. O nosso corpo, essa matéria, ela volta para o pó da onde ele foi feito. Porque nós cremos na teoria do criacionismo. Deus criou o homem, fez o homem do pó da terra, fez ali um boneco, e ali ele soprou, ruach, espírito de vida no homem. Ou seja, nós também temos um espírito. E o espírito, ele volta para Deus. Nós entendemos isso quando nós entendemos para que eu vim nesta terra. Qual a minha missão nesta terra? É ser uma professora? É ensinar? É ser uma serva de Deus que ensina a palavra? É ser mãe? É ser uma psicóloga? É cuidar da saúde emocional? É cuidar do desenvolvimento humano com empatia, com acolhimento, com amor, entender a alma humana? Porque não adianta conhecer todas as técnicas, todas as teorias, todas as ciências, como a ciência da psicologia, mas ao tocar uma alma humana, nós precisamos, acima de tudo, ser humano. E muitas das vezes, o adolescente, ele precisa de um olhar. Um tempo desse, eu tive a oportunidade de conversar com um adolescente, devido estar trancado, isolado no quarto. E apenas Deus me deu essa graça de apenas numa conversa de 2 horas e meia, eu consegui tirar aquele adolescente do quarto, aonde ele não cuidava mais da sua saúde física, que é alimentar no horário certo, fazer a higiene pessoal, deixou de ir para a escola, estava com 10 matérias, estava para reprovar, não tinha mais desejo de ir à escola. Depois que eu conversei com aquele adolescente, ele voltou para a escola, passou de ano e está bem. Olha a importância de você ouvir e conversar. Fatores que contribuem para a estabilidade emocional e adaptação do adolescente e as novas situações. Aceitá-lo Olha como aí, ele irmã. é. Aqui, irmã Ellen Márcia, acho que nesse tópico aí vai até responder uma pergunta aqui, como tratar a ansiedade no adolescente? Já vai acabar respondendo essa, né? Sim, Com esse tópico aí. sim. Aceitar ele como ele é. A gente não consegue mudar nem nós mesmos. Imagine os outros. Precisamos aceitá-lo como ele é. Ele está passando por uma fase difícil, está com comportamentos que não te agrada, pai, mãe, avô, avó. Aceite ele. Respeitar a sua maneira de ser. Vai chegar um momento que ele vai olhar para si, ele mesmo vai descobrir, nossa, essa atitude que eu tenho tomado não condiz comigo. Eu não fui ensinado dessa forma. Eu estou passando, é uma fase. Eu vou passar dessa fase. As minhas crises vão passar. Não expor a situações constrangedoras.
Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, né? Nós tivemos há pouco tempo aí um adolescente que se suicidou devido às críticas na rede social. Às vezes até nós mesmos, como pais, nós criticamos os nossos filhos, falamos coisas assim que dói na alma. Palavras não voltam atrás, depois de ditas. Às vezes, um tapa dói menos do que certas palavras. Tem palavras que ferem a nossa alma e depois de ferida, fica ali por longo e muito tempo. E nós temos que observar o que nós vamos falar para os nossos filhos. A nossa boca, ela é para abençoar. Vamos abençoar os nossos filhos. Vamos orar, interceder pelos nossos filhos. Eu li um livro muito interessante, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Quer ver o teu filho abençoado? Quer ver o teu filho livre das drogas, da pornografia, de coisas que não é agradável aos nossos olhos? E segundo o ensinamento da palavra, ore, ensine a palavra para o teu filho. Atribuir-lhe tarefas que o forcem a evoluir por si mesmo. Colocar ele para fazer coisas que tragam evolução, que faça ele crescer. Você mesmo descobre o que o seu filho gosta de fazer, o que ele se sente bem. Incentivá-lo a autoaceitar-se, a gostar de si mesmo e a conviver de forma mais equilibrada com os outros. Precisamos ensinar os nossos filhos a se aceitar, a olhar para si e reconhecer: nossa, como você é bonito, como você é lindo, você é maravilhoso, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito carrasco com nós mesmos. Nós precisamos nos aceitar primeiro. O próprio Jesus ensinou esse princípio quando ele disse: amai o próximo como a si mesmo. Ele estava dizendo: primeiro você ama a si, se aceita, você vai querer o melhor para você, para depois você querer para o outro. Porque se eu sou incapaz de me amar e querer o melhor para mim, como é que eu vou querer para o meu próximo, para o meu semelhante? Encerra às 19? Eu acredito que sim. É? Eita, mas eu tenho É. tanto conteúdo ainda. Voltar no sábado. Vamos voltar no sábado, porque eu não cheguei nem na metade. Que Mas vamos bom. continuando aí. Aspectos espirituais. Muitos conceitos, atitudes e práticas de natureza moral e religiosa passam a ser questionadas nessa fase. Quando criança, a gente ensina, leva para a igreja, mas existem certos momentos que começa a entrar resistência com relação à religiosidade, à prática moral, e começa os questionamentos. É fundamental levá-lo a familiarizar-se com a Bíblia, ensinar a palavra. A palavra de Deus, que é um manual prático de ensinos morais e espirituais. Porque, como diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A igreja ela deve pensar a respeito das questões relacionadas à formação de um caráter cristão, trabalhar a ética, a moral, o caráter, a necessidade de um nível mais elevado de instrução da palavra de Deus nas coisas básicas da vida cristã. Não só ler, mas ser praticante. 3 princípios básicos que devem ser desenvolvidos no lar. Olha a importância, começa no lar, o ministério começa no lar, a igreja começa dentro de casa, no lar, na igreja, que farão a diferença em suas vidas. Princípio do temor de Deus. Olha o que diz Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria, a instrução. Aquele que é sábio, ele adquire conhecimento através do temor a Deus. Temor não é medo.
Temor é respeito, é reconhecer a soberania, a grandeza, a importância de Deus na nossa vida. Princípio da responsabilidade, como eu já havia falado, somos responsáveis pelos nossos atos. Ato de ter caráter, de ter boas maneiras, de ser respeitoso com o outro, de amar o seu próximo, de ter respeito com o idoso, com os mais velhos, respeitar a natureza, né? Respeitar as leis de trânsito, respeitar tudo aquilo que traz boas coisas para a nossa vida, que nos faz crescer. Princípio do compromisso com Deus e da sua palavra. É necessário termos compromisso, intimidade com Deus. Deus quer intimidade, Deus quer uma verdadeira adoração. Construindo relações saudáveis. Desenvolva um bom relacionamento com seus liderados. É importante o líder ter um bom relacionamento com o seu liderado, com o seu adolescente, com o seu jovem, com a sua criança. Não reprimi-lo e nem o critique. Levá-lo a participar das atividades da igreja. É importante ele participar da escola bíblica dominical, de encontros de adolescente, de palestras com adolescente, interagir com outros adolescentes no meio cristão, para que ele não vá procurar esse relacionamento fora do seu convívio, para que ele não venha sair do caminho da verdade. Mostrar os perigos das más companhias. Oi? Ele vai procurar outro grupo, né? Vai procurar outro grupo. Em Tratando sobre problemas relacionados à sexualidade com jovens e adolescentes. O sexo é algo puro, é agradável, desde que praticado de acordo com os princípios da palavra de Deus. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, jovens na igreja. A igreja tem esse papel. Satanás, sabendo da fragilidade humana na área sexual, ele tem pervertido o sexo, provocando abuso, distorção, aberração, como nós vimos aí dos prostitutos cultuais, desse precioso instinto levando o homem à prática da imoralidade sexual. Tudo isso desagrada a Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio, leito sem mácula, sem prostituição. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Né? Venerado é santo, é respeitável. Né? O sexo no casamento, ele é santo, ele é respeitado. A Bíblia desaprova o sexo antes do casamento, taxando-o como fornicação. Em Efésios 4,19, diz a palavra, os quais, havendo perdido todo sentimento, hoje se faz sexo sem sentimento nenhum, sem amor, se entregaram à dissolução, ou seja, à depravação, à fornicação, para com avidez, com desejos intensos, cometerem toda impureza. Isso desagrada a Deus. Olha o que diz Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Paulo está ensinando à igreja que não haja isso no meio de vós, como convém os santos. O santo é casto, é irrepreensível, é separado das concupiscências da carne, do prazer da carne. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência que estão sobre a terra, que é avareza e que é idolatria. Como nós falamos, de derrubar o altar da sensualidade, o altar da sexualidade precoce antes do casamento, o altar da prostituição,
O propósito divino é que a relação sexual seja praticada no casamento, após o casamento. Algumas consequências do envolvimento sexual antes do casamento, isso aí é importante. Sentimento de culpa. Todos começam a taxar, todos começam a apontar. E o adolescente começa, o jovem começa com aquela crise, com aquele arrependimento. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter esperado mais, eu poderia ter me resguardado. Vêm as doenças sexualmente transmissíveis, HIV, a AIDS, VDRL, clamídia e outras mais. Gravidez indesejada, essa é a questão. Gravidez indesejada. É cruel, porque é complicado, porque começa a rejeição da criança. A jovem adolescente, né? O organismo não está preparado para receber uma gravidez. Começa a ser mãe imaturamente. É muito complicado. Aconselhando adolescentes e jovens a fugirem da imoralidade. Como servir a Deus com fidelidade e manter-se casto, puro, inocente, cândido, em dias em que a sexualidade é tão explorada. Olha o que diz a primeira carta aí aos Tessalônicos 4:7. Porque não vos chamou Deus para a imundícia. Outras versões falam prostituição, mas para a santificação. O Senhor nos chamou para a santificação. O nosso corpo é santo, para que o Espírito Santo venha habitar dentro do nosso corpo. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Vem aquela vontade, né, de fazer sexo antes do tempo, fora do tempo. E nós sabemos que a palavra ensina que nós devemos nos resguardar. Leito sem mácula, sem prostituição. Esperar o tempo certo. Como esperar o tempo certo? O tempo em que está maturo para o casamento. Se abster das influências virtuais negativas. Isso tem sido um problema seríssimo. Onde a mídia entra com a imoralidade, com a aberração de louvor ao corpo. Precisamos derrubar os altares da sensualidade. Todo homem sabe o que nós temos debaixo da roupa, não precisamos nos expor tanto, precisamos nos resguardar, né? E a palavra diz em 1 Coríntios 6:12, olha que interessante, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Você está exposto a essas coisas, mas não te convém, porque você, jovem, adolescente, você é um jovem casto, separado para adorar, para servir a Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha aí o domínio do próprio, domínio próprio. Precisamos trabalhar isso na nossa vida. Olha o que diz 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Sensualidade, prostituição, sexo ilícito, drogas, alcoolismo e muitas outras coisas. Precisamos fugir dos desejos da mocidade. Segue a justiça, oh glória, segue a fé, segue a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. No início eu falei de apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto da razão. Provérbios 25:28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quando se vai invadir uma cidade, primeiro destrói o muro, aí a cidade ela fica vulnerável aos ataques do inimigo. Assim
é o homem que não tem domínio sobre o seu espírito, porque ele pratica atos que depois vai trazer consequências severas. Alertar o jovem e o adolescente a vencer o sentimento da depressão e da ansiedade. Como se vence a ansiedade? Procurando práticas saudáveis, fazer exercício físico, fazer uma boa caminhada, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, ler um bom livro, assistir um bom filme, conversar, né? Fazer a técnica da respiração, inspirar, expirar, que te traz um certo relacionamento. Eu costumo ensinar a fazer a gratidão, a prática da gratidão, ao deitar ou ao levantar todos os dias, relacionar 5 coisas que você tem a agradecer. Se você for ver no ponto do lápis, você tem muito mais a agradecer do que pedir. Ser grato, porque quando você agradece, você está ensinando o seu cérebro a exercer a gratidão, sorrir, abraçar o outro, conversar. Quando você abraça, quando você sorri, você está liberando ocitocina, serotonina, que são os hormônios do bem-estar, que traz alegria, que traz satisfação, e diminuindo o hormônio do estresse, que causa estresse. A grande quantidade de cortisol aumenta o nosso estresse. Então, quando a gente faz isso, meditar na palavra, eu costumo ensinar, eu ensinei muito na Casa Vim de Vida. Eu passei 3 meses trabalhando com pessoas que são usuários, né, de entorpecentes, e foi muito gratificante. Eu ensinava. Aqui é um lugar propício para meditação, um lugar cheio de árvores. Senta aí nesses banquinhos, olha para as árvores, olha a prosperidade das árvores, olha o cair, o balançar das folhas, olha as borboletas, os pássaros voando. Medita na palavra ali de Mateus 6, né? Que eles não semeiam, não fiam, mas se vestem, né, melhor do que Salomão em toda a sua sabedoria, não se vestiu como eles, né? O lírio do campo que cresce hoje, amanhã é cortado, lançado no fogo, e Deus cuida deles, né? Por que que Deus não vai cuidar de nós, homens de pequena fé, né? E despender a sua energia sexual exercendo atividade física e mental. Quando a gente se exercita a nossa mente, meditando, pensando em coisas boas, a gente elimina o desejo desordenado do sexo fora do momento certo, porque tem o momento certo após o casamento, né? Ter cuidado com as imagens visuais e mentais, evitando, por exemplo, acessar sites na internet com conteúdos ilícitos, como pornografia, sensuais, filmes eróticos, e isso vai trazer para o adolescente, ele evitando isso, um bem-estar, né? Um bom relacionamento na igreja, no seu grupo social, na sua família. E para terminar, eu quero deixar um versículo que assim eu amo de paixão, que está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, a parte B, que diz assim: eu vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Como que nós Amém. vencemos o maligno? Através da palavra de Deus, do ensinamento, né? De se autoconhecer, de olhar para si mesmo, né? De olhar para o outro, com um olhar empático, sem julgamento, sem martirizar, sem provocar irritação do adolescente, mas acolhê-lo, abraçá-lo, procurar entender que ele está passando por uma fase difícil e que isso vai passar. Já fui adolescente, sei que não é fácil, já fui jovem, né? Hoje já estou na fase de adulto, mais para idoso, mas assim, a gente vai crescendo.
É Tá isso. na fase E amadurecida já, né? sim, eu gostaria assim de agradecer por essa oportunidade. Foi assim um momento que assim, para mim, muito enriquecedor, me trouxe assim muito conhecimento, me senti muito bem, me senti realizada em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e assim, é, se tiver oportunidade, estamos aí prontos para isso. Foi para isso que Deus nos chamou. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer um grupo de crianças que eu vou trabalhar na faculdade, né, na inclusão com amor, crianças com vulnerabilidades, que também vai fazer parte do meu repertório. Gosto muito de trabalhar com crianças, adolescentes, jovem. Atendi muito adolescente, jovem nesse período de pandemia e assim aprendi muito com eles. E assim foi muito gratificante e gratidão a todos aí que participaram aí conosco, né? Que Deus Amém. Cortou o áudio aí. Pois é, irmã Ellen Márcia. Para mim também foi maravilhoso. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Que Deus continue abençoando você, seu trabalho, seus estudos que estão aí, estão concluindo, né? Está concluindo. Eu perdi o áudio aqui, não sei se foi ela que perdeu. É, mas como já está praticamente com mais de uma hora, né, que nós estamos aqui, o assunto é rico, Dejane comentando aí, falando para voltar novamente, assim que possível, tá saindo aí a irmã Ellen. Assim que possível a gente volta, sim. Então nós vimos aí o tema, deixa eu ver aqui que a irmã Ellen está tentando sair, ou está travado, vocês estão me ouvindo? Eu estou confusa. Você está me ouvindo ou não? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Estão me ouvindo ainda? Ah, tá tudo certo, né? Tá ouvindo sim. Ela tá tentando sair lá. Então, foi muito bom, maravilhoso. Domingo, a tela dela que travou, né? Ah, tá. Então, no próximo sábado, a gente aparece aqui de novo para a gente continuar, dar continuidade aí à nossa série Josias. E tem novidade aí, se Deus quiser. Em nome de Jesus vai dar tudo certo e a gente vai prosseguindo, conhecendo mais e mais de Deus. A gente viu aí que altarzão que o rei Josias destruiu aí, né? Com a adolescência, com a fase da adolescência, a sexualidade tão aflorada, né? Devido aos hormônios que estão à flor da pele. Ele conseguiu derrubar essa prática abominável diante de Deus. E que nossos adolescentes consigam também vencer essa fase e passar para o momento de usufruir, né, de uma vida a dois com santidade, com amor, com respeito, instituindo e constituindo as suas famílias e trazendo a bênção de Deus aí para a vida deles. Amém? Muito obrigada por você estar aqui. Próximo sábado tem mais. Amanhã pela manhã eu estarei aqui para compartilhar com você o meu devocional às 7 da manhã. Tem bastante material abençoador para você lá no YouTube. No YouTube você procura no Google, que é melhor. Você coloca Jaqueline Martins Devocional, você vai encontrar meu canal facinho. O canal do YouTube bem fácil. E na quarta-feira eu comento a lição da Escola Bíblica Dominical.
Muito obrigada por você estar aqui. Até a próxima. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Excelente final de semana. Fique na paz.